A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos aqui, eu sou o Pastor Éder. Hoje eu quero falar a respeito da importância do batismo nas águas. Tem muitas pessoas que não compreenderam ainda a essência do batismo. O que significa o batismo? Pior, tem muitas pessoas sendo batizadas sem essa compreensão. E nós temos que ter uma compreensão espiritual, porque tudo que Deus nos ensina tem uma essência espiritual que deve ser assimilada em nosso coração. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o batismo nas águas é uma figura. O que é figura? Uma representação didática da parte de Deus para representar aquilo que é espiritual. Se é uma figura, ou seja, uma representação visual, então não há necessidade de nós sermos batizados, você pode pensar assim. E muitas pessoas também podem pensar assim. Há necessidade sim de sermos batizados nas águas. Há necessidade, mesmo sendo uma figura. Mas será mesmo uma figura, pastor Éder? Claro que é. A palavra de Deus mostra aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que também está escrito assim, que também agora, por uma verdadeira figura, ou seja, uma representação visual, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, está falando que o batismo é uma figura, uma representação visual daquilo que está sendo feito, daquilo que é espiritual para nós, para que nós venhamos assimilar o sentido daquilo que está sendo realizado, daquilo que está sendo feito. Tanto é que mostra que o batismo, ou seja, o mergulho nas águas ali batismais, não é para purificação de algo físico, de imundícias físicas, mas de uma transformação de consciência já efetuada na vida de toda aquela pessoa cujo coração foi afetado pela palavra de Deus, gerando assim arrependimento e uma fé verdadeira. Os que realmente aceitaram o Senhor Jesus Cristo mediante o caminho do arrependimento verdadeiro e uma fé verdadeira, estes estão prontos para serem batizados, para ser batizados nas águas. Então o batismo é uma figura? É uma figura, mostrei para vocês aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Mas é importantíssimo que nós venhamos, mesmo sendo uma figura, é importantíssimo venhamos ser batizados e venhamos ensinar isso também às outras pessoas. Não podemos negligenciar isso. Por quê? Porque na efetivação do batismo, na concretização do batismo, no batizar nas águas, nós estamos demonstrando para a pessoa, e a própria pessoa vai ter uma consciência clara do significado daquilo que está ocorrendo com ela. Por isso estamos aqui explicando sobre o significado do batismo. Mas mesmo sendo uma figura, ainda assim, pastor Éder, precisamos ser batizados? Precisamos. Já falei precisamos. Por quê? Em Marcos 16:16 mostra que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Marcos 16:16 fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que Jesus fala: quem crer e for batizado. Então é uma ordem dele. Primeiro que é uma ordem dele, então nós temos que obedecer. Segundo, que a nossa consciência é para que a nossa consciência venha assimilar o sentido exato do batismo. E qual é o sentido exato do batismo? A morte. Sim, a morte, a sua morte, a minha morte, a morte de todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas morte como assim, pastor Éder? A morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para a transgressão, a morte para aquela velha vida que você possuía. O batismo é a representação da morte, as águas onde você foi imerso, você sofreu a imersão ali. A morte, aquelas águas representam a tua sepultura, a sepultura onde foi sepultado a tua velha decisão de andar segundo os padrões do mundo, e você ressurgiu ao sair das águas, ressuscitou ao sair das águas, mostrando aqui uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Você ressurgiu em uma nova decisão. Que decisão? A decisão de seguir a Cristo Jesus. Essa decisão já tem que habitar dentro do seu coração antes de você ser batizado. O problema é que muitas pessoas estão sendo batizadas sem uma decisão firme, tal como esta no coração. Aí elas passam apenas a tomar um banho. Só falta levar o sabonete, a toalha e o shampoo. E a bucha para esfregar o couro, né? Nada mais do que isso. Porque a pessoa que ainda não chegou a um arrependimento sincero, a uma fé verdadeira, através de uma conscientização clara do que ela está fazendo ali no momento do batismo, ela está tomando banho. Está tomando banho. Só falta levar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu estou te explicando aqui que o sentido exato do batismo, o ato em si do batismo é para que você tenha consciência do que está acontecendo com você, do que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Você morreu através de uma decisão firme de seguir a Cristo, você morreu
para as antigas decisões de seguir o mundo. Agora você segue a Cristo. Então o sentido exato do batismo é a morte. Isso está muito bem registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 12, onde fala assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja só, tendo sido sepultados com ele no batismo. Nós estamos num processo de identificação quando nós somos batizados nas águas, quando uma pessoa que creu em Jesus é batizada nas águas, ali aquelas águas estão servindo de sepultura para o velho homem. Afinal de contas, quem morre tem que ser levado para o cemitério e enterrado. A pessoa não morre e vai ser deixada aí no meio da rua, dentro de um caixão, no meio da sala de uma casa ou de uma capela. Não, tem que ser levada para o corpo, tem que ser levado para o cemitério e ali ser enterrado. Da mesma forma, nós quando morremos para o mundo, nós no batismo estamos representando isso para nós mesmos e para todas as pessoas como uma verdadeira declaração pública para o mundo. Eu morri para vocês, eu morri para o mundo. Eu morri, não vivo mais para o mundo, agora vivo para Cristo Jesus. E a outra referência se encontra aqui em Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só, por isso que eu falei que há uma identificação entre a morte de Cristo e a nossa morte. A nossa e a morte de Cristo, ali há uma identificação. Identificação em que sentido? Assim como Jesus foi crucificado e morreu e depois ressuscitou, nós também devemos ser crucificados para o mundo através da nossa decisão de renúncia, sepultados para todos os pecados do mundo, sepultados para todos os caminhos tortos do mundo e ressuscitados em uma nova vida, uma vida que vem expressar o Espírito de Deus em nós. Isso mediante uma decisão firme, mas essa decisão ela nasce através de uma conscientização clara, uma iluminação clara da palavra de Deus no nosso entendimento. O nosso entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, o que usa a palavra de Deus até nós chegarmos a este ponto. E que coisa gloriosa quando o homem chega a esse grau de iluminação. Ele está pronto, ali ele está pronto para ser batizado, sepultado definitivamente, porque ele não quer mais nada com o mundo. Nesse sentido é que o homem morreu para as coisas do mundo. A palavra de Deus também mostra que aquele ladrão que se arrependeu, que foi crucificado junto com Jesus, ele foi salvo, mas sem ter sido batizado. Lógico, as condições dele não permitiam que ele fosse batizado, mas por que ele foi salvo sem um batismo? Uma vez que o batismo também é um sinal de salvação, como está em 1 Pedro 3, 21, onde fala assim: o batismo vos salva. Porque ele estava inserido no contexto espiritual, na essência do significado espiritual do próprio batismo. Ele morreu. Se aquele ladrão tivesse tido a oportunidade de sair da cruz e viver a sua vida comum, certamente ele não roubaria mais, ele não seria mais ladrão, ele não exerceria mais essa condição degradante e vergonhosa como ladrão. Ele seria uma nova pessoa, uma pessoa seguidora do Senhor Jesus Cristo, uma nova pessoa totalmente transformada de seu caráter. Então ele entendeu a essência, ele morreu realmente para o mundo ali naquela cruz. Ou seja, de um certo modo, espiritualmente falando, ele foi batizado na morte do próprio eu. Porque o batismo é isso, é a morte do próprio eu, é a morte da própria decisão em continuar seguindo o mundo. Agora eu morri para essa decisão de continuar seguindo o mundo, agora eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo, isso é o batismo. Agora eu creio que você compreendeu com clareza. Se você alcançou esse entendimento dentro do seu coração e também essa decisão firme de não seguir mais os caminhos tortos do mundo, o caminho horrível, esse caminho lamacento do mundo, você está pronto para ser batizado. Não demore mais, porque é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, como registrado em Marcos 16:16. Amém? Então, que Jesus te abençoe grandemente. Vá, corra, fala para o seu pastor te batizar. Você precisa ser batizado e sepultar de uma vez para o mundo como reconhecimento da sua morte, da sua decisão e como testemunho público de que você não vive mais para o mundo, mas para Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe grandemente.